Bom dia, amados irmãos da Igreja do Encantado, nossa igreja querida amarelinha. Estamos aqui para mais uma escola dominical e agradecemos a Deus por essa oportunidade. Vamos estudar hoje a lição 3, que tem como título A Missão do Cristão é Ordeira. Estamos estudando a revista sobre Tito, que são lições muito importantes e esclarecedoras em relação à postura da igreja, né? As comparações da nossa igreja atual com a igreja de Creta, que Tito foi designado para levar esse ministério, né? E Paulo escreve a Tito grandes ensinamentos que nós devemos levar em conta também na atualidade. Nosso versículo tema é 1 Coríntios 14:40, você pode abrir a sua Bíblia e nos acompanhar. O versículo tema é: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Provavelmente você, cristão, que já frequenta a igreja há algum tempo, já deve ter ouvido esse versículo, e alguns pastores, como o nosso pastor, ele falava muito esse versículo, também brincando com os adolescentes, chamando a atenção de adolescentes e jovens, em relação à decência e ordem. Olha, tudo na casa de Deus deve ser feito com decência e ordem. Então, se alguém estava em dúvida se deveria realizar alguma atividade na igreja, ele falava isso. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, nós vamos falar muito sobre essa função ordeira que nós temos, né? Nós temos que ter uma missão ordeira. O cristianismo tem que nos levar à ordem e à decência. Então, o objetivo dessa lição é realmente resgatar no cristão a sobriedade que nos traz o respeito à palavra e o temor a Deus. Então, se nós tememos ao Senhor, nós vamos ter cuidado na casa de Deus, cuidado com a nossa postura, vamos ser decentes, vamos ser pessoas que levam as coisas em perfeita ordem. Ser um cristão ordeiro é ser amigo da ordem, bem como ter decoro no proceder e em todas as demais ações. Ter decoro nos lembra o decoro parlamentar, né, que muitas pessoas falam, postura que os nossos políticos hoje não têm, né? Então, são coisas que nós vamos nos esquecendo também na igreja, que nós devemos ter uma postura decente, uma postura com um caráter novo, com uma novidade de vida. Então, decoro no proceder e em todas as demais ações é possuir dignidade e decência, é declinar, ou seja, desviar-se de se inclinar, tanto para a direita como para a esquerda, ou seja, é manter uma retidão. Que coisa boa quando a gente observa muitas vezes pessoas que chegam à terceira idade, que chegam na velhice, e são pessoas que podem ser elogiadas e homenageadas, falando que digna que é essa pessoa, né? Como que essa pessoa viveu do modo digno do Evangelho, quando nós podemos honrar alguém. E Paulo chama a atenção de Tito, né, nessa lição. A gente vê essas ordens de Paulo a Tito em relação à igreja de Creta, que se esqueceu desses ensinamentos e se esqueceu que viver o cristianismo é viver em novidade de vida. Você precisa ter um caráter transformado, uma vida renovada e se arrepender diariamente dos seus pecados para viver em retidão. Viver em retidão é exatamente não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Coisas que os cristãos têm se esquecido. E a permissividade nos dias de hoje na igreja agora nos dificulta em diferenciar quem é cristão e quem não é. Muitas vezes no nosso meio, com a mistura do joio e do trigo, fica difícil observar a diferença realmente de um verdadeiro cristão e de alguém que está ali apenas para amenizar a sua culpa. Então, diante dessa crua e tristonha realidade da igreja de Creta, em nada diferente desse momento vivido por nós, igreja do século XXI, o Espírito Santo nos convida a essa revisão real, sincera e honesta dos nossos conceitos, porque muitas vezes o nosso eu e os nossos próprios conceitos é que nos atrapalham a entender que nós devemos viver uma vida decente e ordeira e devemos nos transformar, matar o nosso eu e viver
de acordo com o que Cristo nos manda. Então nós temos aqui os 2 primeiros tópicos da lição, e o primeiro ele fala dessa ordem como a base sólida da missão cristã. Você viver dessa maneira ordeira e decente é a base sólida da sua vida em Cristo. O pastor Paulo, o apóstolo Paulo, né, nós estranhamos na lição passada o fato de Paulo ser chamado de pastor, mas sim, ele era um pastor, né? Pastor, apóstolo Paulo descreve que a ordem começa a ser praticada pela mudança de caráter e comportamento, coisas que hoje em dia realmente nós não conseguimos ver em determinados cristãos. Hoje em dia nós vemos no mundo gospel essas igrejas que falam: vem do jeito que você está porque Deus te aceita como você é. E eu queria saber em que Bíblia isso está escrito. A gente ainda vai comentar sobre isso aqui mais à frente. Então, Paulo escreve que a ordem começa pela mudança de caráter e comportamento. A sua conversão, ela deve demonstrar um caráter modificado. O seu eu não existe mais. Uma vez que você se converte, você é salvo por Jesus Cristo, a primeira coisa que a gente deve reconhecer na sua vida é a mudança do seu caráter e do seu comportamento. Então, o seu comportamento não é mais como você acha que deve ser, e sim como a Bíblia nos manda, né, agir. Atitudes inquestionáveis à condição de nova criatura alcançada pelo cristão, agora ligado não a Cristo, mas por estar em Cristo. Nossa membresia carece aplicar a si que as coisas antigas pertencem ao passado. Então, o se livrar do velho homem, que na verdade a conversão, ela traz esse arrependimento diário e essa luta diária, você deixar o velho homem para trás, né? Então, voltando aqui ao que eu falei, né, que muitos cristãos até replicam essa frase em algumas palestras, até alguns líderes religiosos falam: vem para a minha igreja que Deus te aceita do jeito que você é. Até alguns movimentos, né, nós temos na nossa história pessoas que querem inserir dentro do cristianismo, inserir dentro da igreja práticas lá de fora, dizendo que Jesus Cristo nos aceita como nós somos. E não é isso que nós vemos na Bíblia, né? Eu ia perguntar: em que Bíblia que você está lendo esse versículo aí que Deus te aceita como você é? O que nós vemos é que o cristão sincero e arrependido, de fato, ele tem que andar e servir em novidade de vida. Romanos 6,4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. A gente morre, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, no momento da sua conversão, você se transforma e se arrepende. Então, não tem essa de Deus te aceitar como você é. Ele te recebe porque, por amor à humanidade, ele enviou o seu Filho para que você pudesse ter um meio de se salvar, né? Uma forma de salvação e de arrependimento. Então, na verdade, Deus nos ama apesar dos nossos pecados e não nos aceita com os nossos pecados. Porque se fosse assim, por que ele precisaria enviar Jesus Cristo para nos salvar? Se ele fosse nos aceitar com todos os pecados que nós temos, né? Então ele nos recebe, mas existe um fator de conversão, um fator de transformação e novidade de vida. Você precisa se arrepender. Então, o ato da sua conversão revela esse arrependimento que você teve e a sua crença em Jesus Cristo como seu Salvador, que vai te limpar de todo o pecado. Mas isso não acontece somente no momento da conversão. Ele vai da sua conversão até a sua transformação real na glória, né? Onde seremos realmente transformados e viveremos em perfeição com o Senhor. Em Filipenses 1:21, o que diz lá em Filipenses 1:21? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, meus irmãos, aqui na terra o nosso eu tem que morrer para que Cristo viva em nós, né? Que o nosso viver seja Cristo. Daí o Espírito Santo hoje nos fazer lembrar a recomendação de Paulo, mencionada no parágrafo anterior, acrescentando: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos,
de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então Paulo vem trazer também para a igreja de Creta, né, através de Tito, que isto é ser ordeiro. A condição requer em sua ação a disposição para a conciliação, a pacificação e a conservação. E aí a gente entra numa outra questão que a gente vê nos dias de hoje, que muitos cristãos estão na igreja querendo agir com a sua própria justiça, com a justiça dos homens, com a vingança, com orgulho, falta de perdão, com ira e também com permissividade, né? Tem muita gente que fecha os olhos para as coisas que não são da palavra, né? Mas é importante aqui e é interessante o que Paulo fala, o que é ser ordeiro. Se você é cristão, você deve servir para conciliação, pacificação e conservação, porque nós passamos por conflitos, por muitos conflitos, né, no cristianismo. Nós lidamos com pessoas que lutam contra o pecado diariamente e que elas vão errar, mas nós, como ordeiros e decentes na missão, nós devemos estar aptos à conciliação, sermos pacificadores e conservar a unidade da igreja. E o segundo tópico que a revista nos traz aqui é sermos ordeiros como consolidação da obra cristã. Ele traz aqui também outros pensamentos para nós, que a obra cristã não se resume apenas ao que temos visto, assistido e vivido. Carece urgentemente ser encarada pela igreja como a consolidação da implantação do reino de Deus na terra. Então, olha a nossa responsabilidade. Se a nossa igreja deve ser a consolidação da implantação do reino de Deus na terra e nós não estamos vivendo do modo digno do evangelho, que reino de Deus nós vamos mostrar para as pessoas? Como iremos evangelizar se nós não damos testemunho? Como vamos testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida se não conseguimos nem mudar coisas simples do nosso eu? E aí ele traz aqui que nós precisamos de ministros com qualidade e excelência e ovelhas conscientes do seu chamado e vocação. Temos visto hoje, infelizmente, uma triste realidade que ministros, oficiais, líderes e ovelhas estão se esquecendo de viver do modo digno do Evangelho. Temos escândalos envolvendo pastores, escândalos envolvendo ministros, presbíteros, diáconos, oficiais, líderes de jovens, líderes de ministério de louvor, e as ovelhas que vivem sem pensar na sua própria responsabilidade de demonstrar e de revelar o reino de Deus aqui na terra. Então eu te pergunto nessa manhã, né, nesse aprendizado que nós estamos aqui em Escola Dominical, se você está ouvindo essa lição, mostra que você quer aprender. Então pratique, meu irmão. Seja a ovelha que quer aprender, a ovelha que quer realmente ser consciente do seu chamado e vocação. Não simplesmente aqueles cristãos que ouvem a palavra e não a praticam, deixam de lado. Vamos realmente nos aproximar de Cristo e entender que a palavra é para nós e a responsabilidade da igreja que nós queremos ver daqui a um tempo é nossa. A responsabilidade de termos uma igreja que revela a consolidação da implantação do reino de Deus aqui na terra é nossa, é dos nossos ministros, é dos nossos oficiais, ou seja, é de cada cristão a responsabilidade de deixar o velho homem e viver do modo digno do Evangelho. E por fim, a revista nos traz o terceiro item, que a ordem promove unidade. Quando o pastor Tito chega a Creta, ele encontra uma igreja completamente descaracterizada. Que tipo de igreja você frequenta? Que tipo de cristão você é? Porque você vai revelar também a igreja que você está. A sua vida, você tem responsabilidade de viver do modo digno. E viver do modo digno é viver de maneira decente e com ordem. Então, como conclusão, que consciência a igreja projeta no coração do homem pós-moderno? Que consciência a igreja projeta e promove nos políticos, nos governantes,
nas nossas crianças, nossos adolescentes, jovens e membresia em geral. O Espírito Santo nos orienta hoje a que ouçamos e pratiquemos o que a voz da alma, ou seja, da consciência, está nos falando e chamando a realidade de que temos sido até este presente momento, inconforme à vontade do Senhor. O Senhor muitas vezes requer de nós algum comportamento e a nossa vida não está indo para frente porque a gente não consegue deixar, não consegue dar ouvidos àquilo que o Senhor está requerendo de nós. Muitas vezes é um comportamento que você precisa deixar, muitas vezes é algo do seu velho homem que você precisa deixar de lado para que a sua vida reflita uma vida de cristão e revele a igreja que você pretende frequentar daqui a um tempo. Nós vemos muita gente julgando os seus irmãos e não olhando para o que está na sua própria vida. Muitas vezes as pessoas julgam o pecado do outro e não vivem do modo digno do Evangelho. Que a gente esteja unido, querendo em sinceridade diante de Deus, não com sabedoria humana, viver debaixo da graça divina, com consciência, ouvindo a nossa alma, ouvindo o Espírito Santo e o que ele diz à igreja. E a revista termina assim: consciência, consciência, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.